poderosamente em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor, Ele quer nos falar nesta noite sobre alguma coisa importante: andar com Deus. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Há um adágio popular que diz: diga-me com quem tu andas e te direi quem és. E esse adágio, ele vai trazer-nos ao coração o entendimento de que quando nós nos associamos com pessoas de má índole, isso pode de alguma maneira trazer dano à nossa conduta, ao nosso caráter. Mas ao mesmo tempo também nos diz esse adágio que se nós nos aliarmos a pessoas boas, com princípios e valores que venham do trono do gracioso Deus, nós também seremos abençoados e seremos moldados à glória, para a glória e majestade do nosso Senhor. Amém? Então Deus nessa noite Ele fala conosco: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, você precisa de verdade, você precisa aprender a andar comigo. Amém? Glória a Deus. Amós, o profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo 3 do seu livro. Muito obrigado, querida. Ele vai dizer-nos assim, Amós 3:3, amém? Andarão, vamos juntos? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos em o nome de Jesus, que nos ajude, Pai, que nos abençoe, que fale ao nosso íntimo, que nos ensine, Pai, a caminhar com o Senhor, neste e em todo o tempo da nossa jornada aqui. Ajude-nos, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa cada vida que adentrou as portas deste templo, que a tua glória se resplandeça nesta vida, nesta família, que o teu amor possa ser experimentado, sentido, que o teu Espírito possa fluir com liberdade no seio da tua casa. Deus, que nós nos sintamos bem na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus, aquilo que o Senhor precisa operar nesta noite, eu quero te pedir que o Senhor opere, que não falte, ó Deus querido, nada, para que esta vida possa experimentar algo novo do Senhor, e que todos nós possamos, Pai, viver intensamente este momento de estar cultuando o teu santo nome. Em Cristo nós oramos agradecidos, amém, glória a Deus. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O Senhor, Ele vai trabalhando ao nosso coração num primeiro momento, nos inteirando de uma verdade. Se eu quiser andar com Deus, e a proposta nesta noite é andar com Deus. Se eu quiser andar com Deus, primeiramente eu preciso estar em acordo com Ele. Estar em acordo com Deus significa eu poder moldar a minha vida à vontade dEle. É acertar o relógio dos meus desejos com o relógio do Senhor, no tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Estar em acordo com Deus e andar com Ele é de fato poder me encaixar na palavra dEle e permitir que Ele se assenhorie da minha vida.
e poder talvez falar com ousadia e com verdade aquilo que Paulo declarou lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Andar com Deus é tão necessário, num tempo de tantos caminhos e descaminhos, num tempo de tantas aflições, num tempo de tanta confusão, mas o caminho no deserto, ele está aberto. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Eis que porei um caminho no deserto, já dizia Isaías. Eis que porei um caminho no deserto. E esse caminho no deserto do mundo é Cristo. Mas nós precisamos aprender a andar com Ele e a andar por Ele. Amém? E eu quero ler um texto lá em Gênesis, e quero me ater a este texto para esta palavra. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24, vai dizer assim, posso ler? Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim o texto: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, ou trasladado. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Nós temos poucas informações sobre a pessoa de Enoque, mas o pouco que sabemos de Enoque é o suficiente, é o bastante para olharmos para este homem e dizer: um grande homem de Deus. Enoque viveu nesta terra por 365 anos. Ele viveu uma vida intensa, de intensa intimidade com Deus. E é o que nós precisamos. E o texto bíblico vai dizer que ele andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si, que Deus o levou, o arrebatou, o transladou, que Deus o tomou para si. Ele não morreu, ele não experimentou a morte. Interessante nós pensarmos que ele e Elias apenas, o profeta Elias, foram os dois homens que não experimentaram a morte, que foram assuntos ao céu. A vida de Enoque, andar com Deus, de não ver a morte, de ser arrebatado, fala muito conosco, porque fala muito da nossa história hoje. Porque se nós andarmos com Deus hoje, se nós caminharmos com Jesus hoje, também seremos arrebatados ao céu, no sentido de termos plena convicção de que as portas do céu já nos foi aberta. Seremos arrebatados, o texto diz que Enoque foi arrebatado e não se viu mais Enoque entre os homens. Figuradamente nós podemos falar que no momento em que começamos a caminhar com Deus, a andar com Deus, somos arrebatados no sentido de não sermos mais vistos andando naqueles caminhos ociosos aos quais andávamos, nos caminhos indesejáveis ao coração de Deus, ao qual pudéssemos trilhar. Não somos mais vistos nem contados entre os malfeitores e aqueles que viviam fazendo borrachices. Mas agora temos uma vida nova, porque vivemos um pedacinho do céu aqui neste mundo com todas as suas agruras. Nós podemos então andar com Deus e entender isso. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Enoque andou com Deus e não viu a morte. Se nós andarmos com Deus, escuta a igreja, também não veremos a morte. Mas eu não digo da morte física. Se nós andarmos com Deus, nós não veremos a morte
a morte eterna, porque em Cristo a vida eterna é certa. Se nós andarmos com Deus neste mundo, nós não veremos a morte da nossa esperança, porque nunca faltará esperança na nossa alma, nunca faltará convicção no nosso coração acerca da vitória que é nossa em Cristo Jesus. Se nós andarmos com Deus, não veremos a morte como Enoque não viu, mas não veremos a morte da nossa paz, porque independente das circunstâncias, das adversidades que nós passarmos, o Senhor promoverá a paz que Ele já declarou que deixou para nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Glória a Deus. Andar com Deus, escuta. Andar com Deus é uma decisão. Andar com Deus é uma decisão. François Rabelais, ele disse assim: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Interessante essa frase. Mas fala sobre decisões não realizadas no tempo devido e não realizadas no tempo indevido por não haver possibilidade. Deus, Ele espera que nós tomemos decisões, e decisões que nos aproximem do céu. E a decisão que nos aproxima do céu é andar com Deus aqui na terra. É andarmos com Deus aqui para um dia podermos caminhar naquelas ruas de ouro que Ele preparou para nós com Ele na sua própria presença. Andar com Deus é uma decisão, e Enoque tomou uma decisão de andar com Deus. E Deus está desafiando você aqui nesta noite, você que já é servo do Senhor, você que já é crente em Cristo Jesus, você que já é nomeado como igreja do Senhor. Deus está te chamando nesta noite, Deus está te convocando nesta noite, para que você possa andar de uma maneira ainda mais firme, de uma maneira ainda mais intensa, de uma maneira ainda mais íntima com esse Deus que te ama. A palavra de Deus nos diz que Enoque andou com Deus, e ele não andou com Deus porque a vida dele fosse fácil, porque o tempo no qual ele estava inserido fosse um tempo que não oferecesse aflições para ele, que ele talvez não tivesse motivos para justificar o seu desânimo, para justificar alguma questão que trouxesse ao coração dele vontade de desistir. Ele foi homem como nós e enfrentou um momento, uma vida e um tempo difícil, mas a dificuldade não o tirou do intento de andar com Deus. Eu preciso caminhar com esse Deus, eu preciso caminhar firme com esse Deus, eu preciso promover para a minha própria vida oportunidade de intimidade, de aprofundamento, de comunhão. Eu não posso me auto-sabotar. Não sabote a sua própria vida, eximindo de você a oportunidade de crescer em intimidade com aquele que te ama e que te fez para que você andasse com Ele, como Deus andava com Adão na viração do dia. O Senhor te chama: olha, eu quero que você ande comigo. Eu quero que você ande comigo, eu quero que você sinta a minha presença ao teu lado. Eu quero que os teus olhos vejam aquilo que eu espero que você veja, que os teus ouvidos ouçam aquilo que eu espero que você ouça, que você tenha olhos, ouvidos, mente e coração voltadas para o céu, porque deste lugar é que vem o direcionamento para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito, para os teus passos. Ô glória! Escuta, Enoque, ele é citado aqui no Gênesis, no capítulo 5, e quando nós chegamos no capítulo 6, nós temos Deus olhando para a humanidade, fazendo uma análise da humanidade, e no versículo 5,
Vou ler para os irmãos, que vai dizer assim, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Capítulo 5 fala que Enoque andou com Deus, e Deus o trasladou, arrebatou, porque ele andou com Deus. Mas no capítulo 6 diz que Deus, olhando, viu um mundo em desalinho com a sua vontade, em total desagrado à sua vontade. Tanto é que o dilúvio veio sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. Então, não pensemos que Enoque, ele andou com Deus por não ter opção. Porque Deus disse que no tempo de Noé e nesses tempos anteriores a Noé, as coisas vinham se intensificando a chegar a este ponto na análise de Deus. O pensamento do coração do homem é somente mal, continuamente. Como eu e você. Enoque estava num mundo difícil, num tempo difícil, com facilidades para pecar, com facilidades para cruzar os braços, mas Enoque andou com Deus independente disso. Amém? E o Senhor te chama, porque andar com Deus é uma decisão. Andar com Deus, seguir a Deus, obedecer a Deus é decisão que nós precisamos tomar, decisão para a nossa vida. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué vai dizer aos seus compatriotas ali, ao seu povo, capítulo 24, versículo 15, pegando apenas uma parte. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Josué está dizendo assim: olha, vocês podem tomar uma decisão contrária à minha, vocês podem tomar uma decisão que os distanciem do Senhor, vocês podem tomar uma decisão que os levem para deuses falsos, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Deus vivo, nós serviremos ao Deus único, porque nós temos uma decisão de servir ao Senhor, e ninguém impedirá a nossa decisão. Deus nos chama a decidir andar com Deus. Tem uma outra pessoa que a Bíblia também vai citar, usando essa expressão, que andou com Deus. São as duas únicas, pode procurar lá na Bíblia. Noé é esse homem. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim, escuta: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E eu achei tão magnífico isso, irmãos, e como a palavra, ela encontra espaço no nosso coração para nos surpreender e para nos abençoar, para você entender o quanto essa decisão de andar com Deus vai fazer diferença na sua história, vai fazer diferença também na sua descendência, porque aqui fala de um homem, Noé, que andou com Deus, e foi o único homem, juntamente com a sua família, que não morreu no dilúvio, que realizou a vontade de Deus. Talvez você pense: poxa, mas Enoque andou com Deus e Deus o trasladou, Deus o arrebatou. Noé andou com Deus e Deus não o arrebatou, mas Deus tinha uma missão diferente para Noé. Deus tinha uma outra missão. Se você andar com Deus nessa terra, nesse tempo, Deus também mostrará a você
a missão que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a tua história, aquilo que Ele tem desenhado antes da fundação do mundo, as ilustrações lindas no livro da tua vida, que Ele tem para te mostrar, para te revelar. O Senhor te diz nessa noite, olha, você conhece Noé, o homem que andou com Deus? O que ele era de Enoque? Ele era bisneto de Enoque. Geração de Enoque. Talvez, e acredito muito nisso, Noé foi tão impactado com a vida do seu bisavô. Seu bisavô foi tomado por Deus, levado para o céu, e aquilo impactou tanto, que ele disse assim: eu também quero andar com esse Deus. E ele andou com Deus. Deus não o arrebatou, mas Deus disse: Noé, você tem sido achado como alguém que me louva, me glorifica, me obedece. Então, em obediência, constrói uma arca, porque será para a salvação da tua vida e da tua casa. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, irmão, minha irmã, ande com Deus, porque a tua geração será bendita em nome de Jesus. Os teus descendentes provarão das delícias da presença do Senhor, independente do que este mundo mau fizer para tentar roubar do coração dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que virão da nossa geração. O Senhor estará militando, e o teu exemplo, o teu legado, o teu testemunho de andar com Deus impactará a vida de muitos. Enoque tomou uma decisão de andar com Deus. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Muitas vezes nós andamos conosco, andamos com a gente mesmo, e Deus fala assim: olha, para de andar sozinho, deixa eu guiar os teus passos, em nome de Jesus. Segundo pensamento aí para o teu coração, vai guardando. Andar com Deus é uma decisão, mas é uma decisão de fé. Andar com Deus é uma decisão, mas é uma decisão de fé. Enoque está lá no livro de Hebreus também. Ele salta do Antigo Testamento, do primeiro livro da Bíblia, lá para o final do Novo Testamento, lá em Hebreus. E ele está inserido na galeria dos homens de fé, das mulheres de fé. E lá está registrado que ele, pela fé, andou com Deus. Olha, fé e confiança são sinônimos. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em algo ou alguém, e não deixa de ser uma espécie de fé. Só que a fé, para andar com Deus, precisa ter um único alvo: Deus. Nós nunca andaremos com Deus se a nossa fé está posta no alvo da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência, daquilo que eu acho que eu posso, daquilo que eu acho que eu consigo. A nossa fé para andar com Deus precisa ter um único alvo: Deus. Então olha para Deus. Olha para Deus que Ele pode te valer. Olha para Deus porque Ele ajusta a tua vida. Olha para Deus porque Ele pode fazer diferente o teu futuro. Olha para Deus porque Ele escreve a cada dia a tua história de forma vitoriosa. Escuta, querido. O salmista lá no Salmo 20, versículo 7, ele vai dizer-nos assim: uns confiam em carros, outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Uns confiam em carros, e ele fala acerca da confiança na nossa potencialidade, na nossa criatividade, na criatividade humana, na tecnologia, em todos os aparatos que pela experimentação e pela perseverança nós transformamos de projetos, de inícios, de esboços em obras-primas, em coisas gloriosas e grandiosas aos nossos próprios olhos. De um protótipo, às vezes, que saiu da mente apenas de um pensamento, o homem pode voar e invadir o céu. O homem pode pisar na lua, e o homem traz uma pessoa que está tão distante do outro lado do mundo, né, André, nas lives lá, do outro lado do mundo, lá na Holanda, e traz para perto de nós, assim, com um clique. Que homem é esse? Que ser humano dotado de capacidade, que poder. Uns confiam em carros, nessa potencialidade humana. Outros confiam em cavalos, nas coisas naturais, apenas naturais, naquilo que aos olhos do homem vem como uma geração espontânea, como um acaso, uma explosão que fez criar vida. Mas o salmista, ele sai do extremo do humanismo, ele sai do extremo do acaso, e ele parte para o único lugar onde nós e em que nós precisamos estar. No lugar da fé, no lugar do sobrenatural, porque não é a potencialidade humana nem um acaso, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque é dele que vem todas as coisas. Amém, irmãos? Então, andar com Deus é uma decisão de fé. Andar com Deus é uma decisão de fé. Estamos num tempo de muita tecnologia, de muita conquista humana, mas o humanismo não pode garantir-te o céu. Só o Senhor pode te levar para o céu. Glória a Deus. E eu quero citar ainda Efésios para fortalecer essa ideia, para que você entenda que acerca de andar com Deus é uma decisão de fé. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, trouxe esse versículo há poucos dias. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando com os irmãos da igreja de Éfeso. Irmãos, num outro tempo, num outro momento, vocês andavam pelo curso deste mundo, ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês outrora andavam pelas ideologias humanas, vocês seguiam aquilo que o homem dita, aquilo que a mente humana declara, num outro tempo, e por isso, ao mesmo tempo, vocês também seguiam, e ele vai dizer aqui, o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Há todo uma fluência do mal no mundo, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, e aquele que não anda com Deus, consequentemente ele está sendo influenciado pelo mal de alguma maneira, em menor ou maior escala está sendo influenciado. Por isso a abertura para coisas erradas, e está tudo certo, não tem nada a ver, porque ainda não anda com Deus, porque Deus ainda não alinhou os seus passos. Mas eu digo para você, olha,
Andar com Deus é uma decisão de fé, porque Paulo está falando com homens e mulheres aqui, a igreja, como eu, você, que outrora também andávamos nas mesmas borrachices, nas mesmas meninices, nas mesmas devassidões. Mas ele está falando no passado, exatamente porque eles tiraram o foco, a fé e a confiança que eles tinham nessas coisas e depositaram e transferiram a fé para o Senhor. E uma vez que eles transferiram a fé para Deus, então, agora eles andam com Deus. Agora não mais as potestades do ar, agora não mais todo o espírito que opera nos filhos da desobediência, mas agora o Senhor que os conduz, porque eles andam com o Senhor. Porque colocou a fé no alvo certo, colocou a fé no alvo certo. Se você quer andar com Deus, tire a sua fé de qualquer outros, deixa somente debruçada sobre o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero ainda terminar essa palavra dizendo para você que andar com Deus é uma decisão abençoadora. Se tem algo que você pode fazer na sua vida, uma decisão que você pode tomar, é seguir a Jesus. É andar com Deus pela fé. E isso será de fato abençoador para a sua vida. Enoque foi muito abençoado, irmãos, em andar com Deus, porque ele foi tomado pelas mãos de Deus e levado para estar com Ele, imediatamente. E eu fico pensando que coisa deslumbrante, irmãos, porque talvez alguém tenha dificuldade em pensar de sair da história terrena, né? Quando fala de sair desse plano terreno, treme nas bases, né? Mas imagine, Deus te tomar pelas mãos dele assim, e te trazer para ele, te levar para ele assim, que coisa gloriosa. Quando a Bíblia nos diz assim, olha, o que os olhos viram e o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, Enoque viu isso tudo, sem provar da morte. Ele foi muito abençoado. Andar com Deus é ser abençoado, irmão. Andar com Deus é ser abençoado. Andar com Deus, ele foi muito abençoado, porque os descendentes dele se fortaleceram na fé. Ande com Deus, e veja também a sua geração andando com Deus. Fortaleça a vida dos seus filhos, dos seus parentes, com uma vida fiel a Deus. Glória a Deus. E Enoque andou com Deus e foi muito abençoado, porque também nos abençoa. Porque eu tenho sido abençoado com a história de Enoque, com a vida de Enoque. Nós estamos aqui recebendo uma palavra de Deus que começou tudo com a pessoa de Enoque. Como ele foi abençoado e tem nos abençoado. E você será abençoado e abençoará andando com Deus. Você é abençoado e abençoará andando com Deus. A sua vida será abençoada e você abençoará, porque a mesma palavra que estava sobre Abraão está sobre você. A promessa do Senhor está sobre a sua vida. A promessa do Senhor está sobre a sua história, se você anda com Deus. Escuta o que o salmista vai dizer aqui importante. Salmo 89, versículo 15, diz assim: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Lindo, né? Como é feliz andar com Deus, é ser abençoado. Mas eu quero abrir um parêntese aqui nesse versículo, e gostaria muito que você acompanhasse esse entendimento. Como é feliz aquele que aprendeu
aquele que aprendeu a aclamar ao Senhor. Olha, andar com Deus é uma decisão abençoadora, mas nós precisamos estar abertos a aprender a aclamar ao Senhor. Aclamar, aclamação, exaltação. Nós precisamos aprender a colocar Deus no trono, o Senhor no centro. Nós precisamos aprender. A Bíblia vai dizer-nos em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos aprender. Irmãos, nós temos no nosso tempo muitos veículos de informação que são verdadeiras ferramentas do inimigo para a desconstrução da fé. Quantos veículos de informação que estão nos desinformando acerca dos princípios de Deus. E Deus nessa noite está falando: olha, cuidado, porque você precisa aprender, mas aprender a aclamar ao Senhor. Porque andar com Ele, ser abençoado nesta caminhada, você precisa aclamar ao Senhor e aprender isto. Amém, queridos? Cabe a nós aprendermos para poder ensinar, porque como pais, como familiares, se nós temos que instruir o outro como instrui o menino no caminho que deve andar, nós precisamos perceber que não aprenderemos, não ensinaremos aquilo que não aprendemos. Você entende isso? Amém? E eu quero finalizar com um texto lá de Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11, que vai dizer-nos assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos Balaíns. E se nós formos ver o versículo 12, vai falar da reprovação de Deus para com eles. Escuta, depois que Josué, Calebe e aquele povo que lutou tanto para a conquista da terra, aquele povo que guerreou, aquele povo que rodeou as muralhas de Jericó, e o poder de Deus fez com que aquelas muralhas caíssem. Depois que esse povo morreu, houve um tempo de esfriamento em que o povo não ensinou a geração vindoura o caminho do Senhor. E o texto está dizendo aqui, olha, e depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreram. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Andar com Deus é uma decisão abençoada, mas como o salmista disse, nós temos que aprender a aclamar e andar na presença, nessa luz da presença de Deus. Nós precisamos ser canal de bênção, a nossa vida precisa influenciar outras vidas, para que a geração que virá, ela possa fazer diferença também no tempo deles. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos e todas as gerações vindouras que ainda virão, precisam conhecer o Senhor, precisam experimentar o seu poder, precisam ser impactados com a sua glória, precisam ser salvos com a graça salvadora de Cristo Jesus. Aleluia! Como nós precisamos. Mas tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de decisão. Porque todos nós somos livres para decidir. Como Deus, Ele declara ao povo: eis que põe dois caminhos diante de vós, a bênção e a maldição, a vida e a morte. É uma decisão. Andar com Deus é uma decisão. Andar com Deus num tempo como o nosso, em que
O pecado, ele está tão fácil, tão acessível. As coisas erradas estão na nossa mão. Pelo celular você faz tudo hoje, tanto de bom como de ruim. Nós precisamos muito escolher a quem servir nesse tempo. Precisamos andar com Deus. E esse é o apelo do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a você, meu irmão, a você, minha irmã. E Ele te convida nesta noite: vem andar comigo. Não andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Faça um acordo comigo nessa noite. Entre em acordo comigo nesta noite. Eu gostaria de perguntar a você, alguém que quer fazer uma decisão ao lado de Jesus, alguém que nessa noite se sente desejoso de começar uma caminhada com Deus, alguém que deseja nesta noite intensificar essa caminhada com Deus. Esse é o seu momento, é a sua noite, é o princípio de uma nova vida, de uma nova história, de uma nova condução. Amém? Então faz essa decisão agora. Toma posse da vitória, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Deixa Deus agir no seu coração, deixa Ele trabalhar na sua alma.